Gente, continuando aqui, vamos ver agora a crise de insolvência. O que é a crise de insolvência? É a situação em que o valor dos ativos, os ativos do sistema financeiro perdem valor e não são capazes de pagar todos os passivos dos bancos. Então, por exemplo, de novo, vamos imaginar o nosso balanço ultra simplificado aqui, onde nós temos os passivos de um determinado banco ou de um sistema financeiro de um lado e os ativos de outro. Vamos dizer que os depósitos bancários sejam de novo no valor de 85 e o capital próprio no valor de 15. E essa é a fonte dos recursos do sistema bancário e ele usa seus recursos para fazer suas aplicações. De novo, digamos que ele mantenha os bancos ou o banco mantenha um valor de reservas igual a 15 unidades monetárias e realize empréstimos no valor de 50 e investimentos no valor de 35. De ambos os lados nós temos 100 de ativos e 100 de passivos. De novo, os bancos têm custo com seus passivos e realizam aplicações que a rigor rendem mais do que os seus recursos, do que os seus passivos. Os depositantes depositaram 85, eles vão receber uns juros. Os bancos pegam esse valor de 85, realizam aplicações, empréstimos e investimentos em condições a rigor mais favoráveis, ou espera-se que seja mais favorável. E ao longo do tempo isso vai gerar ganhos para o banco. E aí está a situação inicial. Qual seria o problema da crise de insolvência? A crise de insolvência ocorreria se, de novo, passado um determinado período, faça uma determinada crise na economia, ocorra a seguinte situação: o banco continue devendo 85 unidades monetárias em depósitos a seus clientes depositantes e possui um capital próprio de 15. E, de um lado, o lado dos passivos, permanece a mesma situação de antes. A diferença vai ser agora nos ativos. Digamos que o banco mantém ainda as reservas no valor de 15, só que os empréstimos bancários, o valor desses empréstimos no mercado, caso o banco precise de liquidez e resolva vender seus empréstimos a outros bancos, digamos que o valor desses empréstimos tenham caído de 50 para 30 e os investimentos realizados pelo banco também tenham se desvalorizado de 35 para 20, considerando o preço de mercado dos ativos que compõem os investimentos do banco. Agora, se a gente considerar o valor dos ativos e o valor dos passivos, o que a gente tem? Que o total de ativos do banco se reduziram a 65. Já o total de passivos do banco continua em 100. Isso aqui contabilmente é um cúmulo do absurdo. Isso aqui não existe, Na verdade, eu já estou dando um caso altamente exagerado. Muito antes disso, alguma coisa já deveria ter sido feita, E vamos falar sobre o que poderia ou deveria ter sido feito antes de chegar numa situação como essa, no qual o total de ativos do banco não paga o total dos passivos, ou seja, se todos os depositantes do banco forem sacar suas aplicações, mesmo que o banco venda todos os seus ativos, liquide o banco, o total de ativos e o dinheiro arrecadado não é suficiente para pagar os seus passivos, especialmente os recursos de terceiros, Essa aí é uma situação mais complexa, Primeiro, meio óbvio que numa situação como essa, a primeira medida a ser tomada seria, para tentar minimizar os passivos, seria anular o capital próprio do banco. Então é um banco que passa a não valer nada, Ele tem passivo, ele tem ativo, ele tem carteira de cliente, ele tem prédios, ele tem toda uma rede de contatos, depositantes e devedores, e a rigor
seus ativos continuam, a partir desse preço reduzido, eles são rentáveis, só que o banco, no caso, a rigor, deixaria de ter seu valor, né? Mas para esse caso extremo que eu estou mostrando aqui, mesmo você considerando que o banco tenha seu valor anulado, perca todo o capital próprio, ainda assim, para esse caso extremo, a gente teria a situação de que o total de ativos não paga o total de passivos. Então, mesmo que o banco liquidasse todos os seus ativos, o dinheiro arrecadado não seria suficiente para pagar o total de passivos, né? Então, a clientela que depositou está sacando, tem direito a 85, mas os 85 que os depositantes têm direito não dá para pagar com os 65 de ativos do banco, né? Ou seja, o banco fez ou maus negócios ou justamente uma crise financeira afetou o banco e afetou dessa forma aí, né? Essa aí é mais difícil de resolver, essa crise, né? Quais seriam as formas de resolver? Basicamente duas formas, e as duas são muito difíceis. Tem que evitar isso de qualquer forma, né? Ou antes, ou na medida que isso esteja acontecendo, alguma medida tem que ser tomada para estancar o problema, né? Mas a solução do problema seria o quê? De um lado, ou se valoriza os ativos bancários, e como fazer isso é complicado, né? Isso não depende da vontade do banco, depende da situação da economia. Os ativos não desvalorizaram porque o banco quis, eles desvalorizaram por uma situação de crise na economia, né? E aí como valorizar os ativos do banco é complicado, né? Como fazer isso? Vamos falar aí sobre uma possível ação estatal, né? Mas como a gente vai ver, a ação estatal, na realidade, muito antes de ocorrer essa crise, a ação estatal ela já existe. A rigor, né? Supostamente o governo faz políticas econômicas para melhorar a condição de vida aí da população, e isso significa melhorar as condições da economia. Melhorar as condições da economia consiste em valorizar os ativos, valorizar as casas, as empresas, as fábricas, as fazendas. Faça uma crise econômica em que justamente os ativos se desvalorizem. Alguém pode dizer, o governo tem que tomar uma medida de política econômica para melhorar a economia. Sim, só que isso já vinha sendo feito, mesmo com medidas como essa, chegou-se a uma situação como essa aí que a gente está vendo, né? Drástica, né? Mas para efeitos didáticos aqui. Mas, ou seja, a solução do problema da crise de insolvência ou se valoriza o capital, os ativos do sistema financeiro, ou desvaloriza os passivos. Desvalorizar os passivos, no caso, consiste em você dizer para os depositantes que eles não vão receber o dinheiro depositado. E, claramente, isso é meio absurdo, né? Principalmente porque existem ativos, depósitos em aplicações mais arriscadas, mas existem depósitos em aplicações menos arriscadas. E até mesmo sem risco nenhum. Imagina uma pessoa que deposita um dinheiro numa conta corrente e depois ela não pode sacar o dinheiro que ela depositou na conta corrente. A rigor não era para correr risco nenhum, só botei no banco, a pessoa só botou no banco por comodidade, né? Para andar com o cartão para cima e para baixo. De repente não tem mais direito ao dinheiro que ela depositou no banco. Complicado, né? Mas de qualquer forma, essas são basicamente as duas soluções. Ou valoriza os ativos ou desvaloriza os passivos. Qualquer uma das duas é virtualmente muito difícil, virtualmente impossível de ser implementada. De tal forma que crise de insolvência tem que ser, solucionar uma crise de insolvência é complexo. Se for um banco ou outro, menos pior, mas se a gente imaginar o sistema bancário inteiro passando por uma crise de insolvência, aí o drama é terrível, né? Mas, enfim, o que tem que ser feito é evitar que isso ocorra. E para evitar que isso ocorra, logicamente, muitas pessoas vão pensar em regulamentação, né, estatal, poderia botar ali. Mas aí foi o que eu falei há pouco, né?
o governo ele já vive de implementar medidas de política a rigor, supostamente, para melhorar a condição da economia. Isso é uma coisa, uma observação. Outra observação é a regulamentação, na realidade, antes da crise de insolvência, a regulamentação ela já existe. Dizer que a solução para a crise de insolvência é a regulamentação é desconsiderar que já há regulamentação antes da crise de insolvência. E com a crise de insolvência, com a regulamentação, houve ou haveria crise de insolvência, né? Então a regulamentação é meio que uma faca de dois gumes aí, ou é algo meio dúbio ou enganoso. Além do que, qual regulamentação tem que ser feita? Quando se fala que tem que se regulamentar o setor financeiro, primeiro ele já é altamente regulamentado, não só no Brasil como nos Estados Unidos e na maior parte do mundo. Além disso, primeiro ele já é altamente regulamentado. Mesmo com regulamentação, como que uma regulamentação vai impedir que os ativos bancários se desvalorizem? O que regulamentação tem a ver com isso? Nada. Além do que, numa situação em que a economia estiver bem, crescendo e prosperando, o governo quer que ela prospere mais ainda. Como eu falei, o governo faz medidas de política econômica tendo-se em vista supostamente melhorar a condição da economia. Uma dessas medidas é induzir o setor bancário a expandir a oferta de crédito na economia para supostamente pressionar a demanda e com isso gerar mais crescimento ainda. Agora, se a economia está crescendo, o governo pressiona o setor bancário a expandir o crédito e levar mais crescimento econômico ainda. Se vier uma crise no meio do caminho, vai ocorrer o quê? Que vamos dizer que a culpa é do setor bancário, que não foi regulamentado? Não, mas isso aí já foi fruto da regulamentação estatal em enorme medida, né? Então, o governo que cria a crise, depois ele vai dizer que ele que vai resolver a crise. Foi ele que criou, né? Duas observações que eu fiz então, né? O mercado já é regulamentado e a regulamentação já é feita de forma a favorecer o setor bancário e a economia como um todo. E terceiro, qual regulamentação correta deveria ser feita? Eu vou até indicar uma hipotética regulamentação correta que deveria ser feita. Mas, por exemplo, em meio às regulamentações que são feitas, uma muito famosa é o famoso Acordo da Basileia, que entre diversos aspectos, diversos critérios que devem ser seguidos pelo setor bancário, um deles é a exigência legal de capital para os bancos. Então, a questão do capital próprio, no balanço que eu demonstrei acima, é exigido que o banco mantenha uma certa proporção de capital próprio em relação ao total de passivos e, por consequência, em relação ao total de ativos, né? De tal forma que, caso haja uma crise de insolvência, o prejuízo seja pago pelo próprio capital do banco, né? Enfim, podemos falar mais sobre o Acordo da Basileia, mas introdutoriamente vamos dizer que basicamente isso é uma exigência que já existe há muitos anos, né? Outro tipo de regulamentação que é implementada são restrições legais de crédito, né? Exigência legal e restrições legais, eu estou falando de legislação, tá? Né? Restrição legal no sentido de ser uma restrição, que supinta essa legislação, não. Restrição na lei, fazer uma lei que restrinja crédito, impedindo que certas pessoas consigam crédito ou que o crédito seja feito em certas condições, em prazo, juros, ou que proíba os bancos de fazer certas cobranças ou faça uma crise, os bancos sejam obrigados a manter a questão do calote que eu falei anteriormente, né? Se tiver uma crise econômica, possivelmente o governo pode querer forçar os bancos a não cobrar dívidas para justamente favorecer a saída da crise econômica, né? Entre outras medidas, como por exemplo a exigência por lei de determinadas garantias. Essa questão de garantia é muito interessante. Primeiro, os bancos já exigem garantia por conta própria. Eles não precisam ter uma lei que exija aos bancos, que impõe aos bancos exigir garantias. Eles já exigem por conta própria. Mas
uma regulamentação estatal seria no sentido de exigir que os bancos exijam mais garantias. Mas como a gente vai ver, isso aí é problemático, né? E vai na contramão do desejo do governo, da regulamentação estatal, de favorecer crescimento econômico. Mas com relação a essa questão de garantia, a gente tem um caso famoso, o caso da crise de 2008, sempre tem aluno para falar dela, né? Nesse momento aí do curso. E aí vou dar um exemplo, uma pequena observação sobre a relação entre a crise bancária de insolvência e a crise de 2008, a crise imobiliária, que tem a ver com essa questão de garantia, né? E a gente tem o quê? Digamos que tem uma casa, uma pessoa pretende comprar uma casa e para tal ela vai recorrer a financiamento. Vamos dizer que o preço da casa seja 500 mil, pense dólares ou reais, 500 mil. E para comprar a casa, essa pessoa tem que dar uma entrada de 100 mil, ela vai financiar o resto, 400 mil. Então a casa é 500 mil, inventando esses números, tá? Digamos uma casa de 500 mil, no qual a pessoa tem que dar uma entrada, tem que conseguir dinheiro por conta própria no montante de 100 mil, 20% do valor da casa. Digamos, a restrição hipotética, a restrição legal estaria com relação a esse valor de 100 mil. Deveria se exigir que o banco cobrasse mais garantias, que o comprador desse mais entrada. Ele tem que dar metade do valor da casa, 20% é pouco, ele tem que dar 50%, em vez de 100 mil ele tinha que dar 250 mil. Essa que é uma questão de restrições de nível de garantia, né? Que os bancos já exigem, mas muitas vezes o governo quer que os bancos reduzam a garantia exigida, outras vezes, quando vier a crise, ele vai dizer que é um absurdo as garantias que os bancos estão cobrando, né? A entrada que os bancos estão cobrando. Mas enfim, vamos ver o exemplo. Você tem uma casa no valor de 500 mil, onde a pessoa dá uma entrada de 100 mil e recebe 400 mil de financiamento. E aí ela pega 400 mil, mais os 100 mil dela, compra a casa, e a casa é a garantia do empréstimo de 500 mil. Caso a pessoa não pague, o banco toma a casa no valor de 500 mil e a pessoa vai acabar perdendo os 100 mil que ela deu de entrada. Então isso é motivo mais do que suficiente para a pessoa fazer de tudo para pagar o financiamento, né? Se você não pagar, o banco toma a casa. Mas, ok, essa é a situação inicial. Digamos que passado um tempo, a casa continue valendo, depois de alguns anos, ou meses, ou 3, 4, 5 anos, a casa continue valendo 500 mil. Poderíamos variar o valor dela aqui, mas vamos considerar 500 mil para simplificar. E o comprador ele já tenha pago parte do financiamento, de tal forma que o valor do financiamento caiu a 300 mil. Ele já pagou juros e amortização, de tal forma que o total da dívida, após alguns poucos anos, caiu a 300 mil. Isso quer dizer o quê? Que se a casa vale 500 mil e ele tem um financiamento no valor de 300 mil, então ele tem um patrimônio líquido, o comprador da casa, no valor de 200 mil agora. Ele deu 100 mil, e agora ele tem mais 100 mil, que é a diferença entre o valor da casa que ele tem e o financiamento que ele tem que pagar. E se ele não pagar, o banco toma a casa no valor de 500 mil e acaba que o devedor vai perder os seus 200 mil aí de patrimônio. O devedor não vai querer isso. Mesmo que o devedor não tenha condição de pagar, ele pode, muito melhor que entregar a casa, seria ele vender a casa por 500 mil, pegar 300 mil, pagar a dívida e pronto, sai com 200 mil para ele. Ou seja, o devedor vai fazer de tudo para pagar a dívida. A não ser que, passado algum tempo, ou nesse mesmo momento, em vez da casa estar custando 500 mil, digamos que haja uma crise no setor imobiliário e o preço da casa caia a 250 mil. Sendo que o devedor continua, nesse momento aí, devendo 300 mil ao banco. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma casa que vale 250 mil e ele tem uma dívida que vale 300 mil. Se ele não pagar, o banco leva a casa de 250 mil. Ora, mas se a casa, o valor é 250 mil e ele está devendo 300 mil, isso quer dizer que o patrimônio do devedor, nessa situação, é de menos 50 mil.
Mas é um tremendo de um prejuízo. É muito melhor ele fazer o quê? Não pagar a dívida e entregar a casa. A garantia que era boa ficou ruim. Por quê? Pela variação do preço do ativo, que no caso é a casa. No caso é a casa. Como ela caiu de preço de tal forma que não é vantajoso ao devedor pagar a dívida, então ele simplesmente não vai pagar a dívida e vai entregar a casa. No caso lá em 2008, parcialmente foi isso, basicamente foi isso que aconteceu. Foram muitas pessoas com casas desvalorizadas, não valeria a pena pagar as dívidas, as pessoas pararam de pagar as dívidas e entregaram as casas aos bancos. Mas os bancos também não querem as casas. O que os bancos querem? O dinheiro. Para transformar a casa em dinheiro, o que os bancos vão fazer? Vão sair vendendo casa. Mas se as casas já estavam desvalorizadas e agora um bando de gente, bancos no caso, vendendo mais casas ainda, a tendência era o preço das casas aprofundar mais ainda e a crise no setor imobiliário e bancário se aprofundar, né? No caso, a crise do setor bancário viria por conta da crise imobiliária, tá certo? Simplificadamente, esse seria o problema lá de 2008. Por que o preço da casa caiu? Isso é pano para manga. Aqui é só para relacionar aí a ideia de garantia com o setor bancário, tá? Que foi o que eu falei, exigência legal de garantia. Essa palavra garantia, eu pessoalmente sou da opinião que ela tinha que ser banida do vocabulário, né? Não existe garantia, especialmente no setor financeiro. Duas palavras tinham que ser proibidas, garantia e grátis. Não existe nem garantia e nem existe grátis, né? Mas, enfim, o governo pode exigir garantias, exigir que os bancos exijam maiores garantias, só que a questão de garantia devo dizer, fraca e frágil, né? E no extremo seria exigido tanta garantia que praticamente iria anular o financiamento, né? Se o banco só empresta 50 mil, voltando ao exemplo inicial ali, se o banco exige 450 mil de entrada, ele financia 50 mil para ter garantia de que caso o preço da casa caia muito, ainda assim a garantia vale a pena ser tomada ou o devedor vai se esforçar para pagar a dívida? Ora, fazer uma coisa assim é equivalente a praticamente anular o setor de financiamento, porque ninguém vai recorrer a um financiamento desse, né? Ou quase ninguém. Ninguém vai dar 90% de entrada no valor do imóvel para financiar só 10%. Ninguém forma de falar, deve ter alguém que faça isso, mas vai ser um ou outro, a imensa maioria do mercado não faria isso, né? E isso está na linha de uma última medida a ser tomada para evitar o mercado financeiro, a crise de insolvência, que seria banir o mercado financeiro. Vamos apenas proibir o mercado financeiro. Pronto, acabou-se o problema de insolvência. Agora não tem mais banco, não tem mais depósito, não tem mais empréstimo e não tem mais risco dos ativos bancários mudarem de valor em relação aos passivos bancários, né? O que você acha dessa medida? Parece boa? Bom, simplificadamente aqui, que já gastei muito tempo, na realidade não tem cabimento isso aí. Como a gente viu, o mercado financeiro é importante, ele é útil para a sociedade, para a economia. Isso é uma coisa, uma observação. Outra observação é banir o mercado financeiro, levar ao surgimento de outras transações que assumiriam o lugar das transações financeiras. Algo do tipo, em vez de um banco financiar uma pessoa comprar uma casa, a gente iria ter uma construtora, entre aspas, que na realidade nada mais seria do que um banco, que ela receberia aplicações de determinados investidores e ele iria, em vez de vender a casa financiado, ele iria fazer um leasing da casa ou iria alugar a casa por um prazo definido. A pessoa, em vez de comprar a casa financiado num financiamento de 30 anos, ela iria fazer um contrato de aluguel por 30 anos, aonde ao final do contrato ela se tornaria dona do imóvel, por exemplo, né? Então banir o mercado financeiro é algo meio sem sentido e não tem cabimento, tá? É idiota isso, né?
tá certo? Mas e ficamos por aqui agora, vamos ver o tópico 11 depois. Valeu, tchau!